Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para uma live maravilhosa, aguardando aqui a chegada da nossa convidada, né? Hoje nós estamos chique, hoje nós temos convidada, como pode melhorar. Vamos aguardar aqui a terapeuta Carolina Rose, para ela se apresentar para a gente aqui. Sejam muito bem-vindas. Só aguardar um pouquinho que a gente já começa, tá, gente? Boa noite, maravilhosa. Quanto tempo! Boa noite, Rose. Seja muito bem-vinda. A gente não se larga, né? Estamos sempre juntinhas, só porque nós pode. Ai, bom demais, muito bom. Só aguardar um pouquinho, tá? Peço um pouquinho de paciência. Vamos convidar algumas pessoas para essa live de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre limpeza energética. Nós vamos desmistificar a limpeza energética, né? O que é isso, né? Como é que é feita essa limpeza? Que jeito que vocês fazem isso, né? Eu acredito que se vocês tiverem perguntas, vocês podem aguardar que a gente vai abrir espaço para pergunta, tá? Todo mundo aqui já passou por limpeza energética, por mesas de radiestesia? Só me sinaliza aqui, dá um sinalzinho, se é comum para todo mundo aí. Boa noite, minha linda, boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada, né? Para poder a gente começar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acredito que é um assunto que é incomum para nós aqui, né? Que nos conectamos com essa egrégora de terapias energéticas. Então, vai ser um papo bem legal, bem produtivo, tá? Deixa eu falar aqui com a Carol. Deixa eu ver falar para ela que eu já tô aqui. Só um minutinho, gente. Vocês conseguem ouvir uma musiquinha? Andressa, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Vamos bater um papo maravilhoso aqui. Ah, maravilha, ótimo. Hoje tem musiquinha. Por aqui, olha que interessante, por aqui dá para ouvir a música. Eu sempre faço as lives, né? E eu sempre gosto de colocar uma música de fundo. Ah, agora chegou a Carol. Mas no Note não dá para ouvir. Interessante. Deixa eu chamar a Carol aqui para poder a gente começar. Deixa eu convidar ela aqui. Para a gente dar início a essa live maravilhosa. Com certeza. Não podia faltar mesmo. Vai ser muito especial. Gratidão pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Peraí, só um minutinho que eu tenho que virar a câmera. Isso, vira a câmera. Você já quer chegar com conteúdo, né? Já metendo conteúdo. Não, e vou te falar, eu não recebi a notificação. Sério? Que eu tinha entrado? Eu tava esperando e eu tava aqui esperando. Não, deixa eu cutucar aqui a Carol, né? Que a gente já tá aqui. Não, eu não recebi a notificação, guria, que tu tinha entrado. E para mim em cima não aparecia. Olha, uau. Enfim. Olha aí, já estamos com a galera aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer a todas vocês. Te agradecer a você, Carol, por essa oportunidade, né, de estarmos juntas, né? Gente, já estou recebendo a Carol aqui pela segunda vez, né, aqui no meu Instagram. Porém, essa vez é especial, dessa vez é diferente. Por quê?
Porque dessa vez ela veio como terapeuta. É... Uau! Parecia uau! Parecia assim algo tão surreal para isso acontecer e foi assim, né? Distante, né? Distante. E foi assim. Então, para a gente começar, né, a nossa live, assim, para quem não me conhece, eu vou deixar só uma breve apresentação para as pessoas que vão ouvir a live aí depois, né? Porque as meninas que estão aqui, Sim. todas já me conhecem. Eu sou a Graça Lotus, né? Eu já estou nesse caminho, nessa jornada terapêutica aí desde 2019, né? Na verdade, eu estudo desenvolvimento humano desde os 19 anos de idade, né? Quando eu passei a praticar uma filosofia de vida, né? O budismo. E as filosofias de vida trazem muita consciência para a gente, trazem muita informação. E eu percorri um caminho aí de quase 20 anos no budismo, com muita meditação, com muito mantra, com muito estudo, e em algum momento eu senti o chamado das terapias, né? E aí, como algumas de vocês, eu acredito, comecei ali pelo Reiki, aí fui para as barras de Axis, conheci as constelações familiares, e é um caminho sem volta, gente, a gente não para mais. É. E aí encontrei as mesas de radiestesia, as mesas quânticas, e estamos acá, né? Estamos aqui cumprindo, acredito eu, uma missão, um propósito. Eu acredito que as pessoas que vão se conectar com essa live são pessoas que sentem também esse pulsar, assim, tem essa afinidade com as terapias energéticas, né? Com as terapias vibracionais, quânticas, enfim. Agora eu gostaria de passar para minha maravilhosa convidada para se apresentar como é que ela chegou aqui nesse cenário de terapia. Me conta aí. Bom, boa noite a todos que estão na live. Muita gratidão que eu estou podendo hoje estar como convidada e como terapeuta, né? Porque eu já tive outros momentos que eu estava como consulente, vamos dizer assim, né? E então, realmente, não tenho palavras, quero agradecer a todas mesmo que estão aqui. E não tenho dúvida que vai ser incrível. Eu digo que é um bate-papo, né? Sim. Então, meu nome é Carolina, né? Eu não faz muito tempo que sou terapeuta. E também me sinto. Hoje encontrei meu propósito, estou fazendo a minha missão, estou no momento terapeuta, né? Porque a gente está no momento, né? No momento estou como terapeuta. E assim, eu trabalhava, né, no ramo financeiro de uma empresa. E acabei entrando para as práticas de terapias e buscando me conhecer, né? Muitos problemas, todo mundo tem, enfim. E aí eu fui indo nessa busca. Sempre fui gostei muito de tudo isso, porém não sabia como desenvolver, o que fazer, para que lado ir. E aí, né, no decorrer dessa vida, dessa jornada, Deus, a gente nunca está sozinho, né? Nossa egrégora sempre está com nós, graças a Deus, porque até a gente entender isso leva um tempo, porque né, a gente às vezes não acredita. Mas quando a gente começa a sentir é tudo diferente, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir muito, e quando eu já estava nesse meu trabalho anterior, eu já não me conectava mais com a energia de lá, já não estava mais fazendo sentido para mim eu ficar naquele trabalho. E aos pouquinhos vai indo, vai evoluindo, um passinho de cada vez, todos os dias. Um dia sim, outro dia também, outro dia também, outro dia também. E a gente vai criando uma conexão, um vínculo assim com a espiritualidade que eu digo também com as tuas palavras, é um caminho sem volta. Então eu fui para esse autoconhecimento, autocura, né? Mas de primeiro momento, eu acredito que é o caminho de todas as terapeutas, de primeiro momento, eu acredito muito que se curar. Eu jamais, a minha não tinha essa intenção nesse momento de podendo estar ajudando tantas pessoas como eu estou. Eu achava que tipo isso poderia acontecer futuramente, né? Mas a gente acha que a gente tem que estar pronto para as coisas e a gente não está pronto
Não tem hora, não precisa. É assim, a gente cria muita coisa na nossa cabeça e a gente imagina, nossa, quando a gente estiver curada, quando não tiver mais problema, quando eu estiver plena, que tiver tudo resolvido na vida, então daí eu vou poder ajudar as pessoas e tal, né? Porque senão como é que vai ser? E não é sobre isso. Não é sobre isso. Quem acha que não é. É um processo lindo, a espiritualidade te coloca na tua missão de alma de uma maneira assim, porque o que acontece, né? Já, já chegando ali para a questão da limpeza, né? Quando a gente vai, eu gosto muito desse exemplo da casca da cebola, que isso me ajudou muito. Eu me fixei nisso e eu só queria me descascar na cebola, né? Eu só queria descascar. Fazia terapia, fazia tudo, tudo. Fui para yoga, fiz várias técnicas, fiz várias terapias, usei várias ferramentas, enfim, né? Vários anjos na minha vida. Deus, né? Nos coloca várias pessoas maravilhosas, porque tu começa a trilhar o caminho e vai aparecendo aqui, vai aparecendo ali, e quando vê, tu tá naquilo e vai se limpando, vai se purificando, vai se curando, sabe? E aí eu disse, eu só sentia. Eu só ia sentindo aquilo, né? Aquelas emoções, aquela coisa boa, aquele sentimento, aquela plena. E eu, bom, tu, graças, né? Tu é prova, né, disso. Eu te ligava, eu dizia, aconteceu tal coisa. Mas assim, eu agora tô agindo diferente, agora. E não tem muito como explicar, sabe, gente? Eu vou ser bem sincera. Não, é uma coisa de sentimento de alma, tem que sentir mesmo. Então, a casca da cebola, né? A gente é uma cebola com muitas cascas, muita emaranhado, um campo muito denso, energia muito estagnada, de vidas passadas, ancestralidade, vida dessa vida, karma, enfim, né? Um emaranhado que, assim, todo dia a gente recebe uma dose de karma. Uau, né? Sabendo disso, tu se ferra, né? Porque, tipo, tu Então, olha tem que só. trabalhar todo dia, né? Porque, assim, o que acontece, né? As pessoas, elas pensam assim, a maioria, né, gente? Eu acho que quem tá aqui não pensa assim, mas a maioria, para quem vai ouvir essa live, né? Para quem vai se conectar, ela pensa assim, não, eu vou fazer aqui, sei lá, vamos pegar um exemplo, né? Eu no Reiki vou uma vez por mês, ou uma cada. Ou vou fazer aqui uma terapia, uma mesa, e acha que vai fazer milagre. E acha assim que, nossa. E aí, se não faz milagre, se não resolve, ainda a pessoa fica chateada. Só que, gente, a gente tem que entender que é um processo. O que é o corpo físico, né? A gente tem quatro corpos, né? O mental, o espiritual, o físico e o emocional. Então, o que acontece? Todos os dias a gente cuida do nosso corpo físico. Todo mundo toma Sim. banho, todo mundo escova o dente, todo mundo faz seus rituais diários. E a gente também precisa ter os nossos rituais diários com a espiritualidade. Para poder o quê? Para poder transmutar e limpar as energias no nosso campo mental e emocional. Porque todo dia, tu entende assim, ó, a gente limpa e acumula, limpa e acumula, limpa e acumula. E se a gente não acumula, vira um negócio. Então, o que é limpeza energética? É uma prática de purificação. Resumindo. Então, imagina assim, todo mundo quer se iluminar, né? Todo mundo quer ficar pleno, quer sentir assim, nossa, aquela. Porque as pessoas dizem, né? Nossa, eu também quero sentir aquela paz, eu quero sentir o que as pessoas dizem, a paz interior, mas como se a minha vida. Gente, não é porque a gente faz terapia, porque a gente se limpa, que a gente. Não é porque a gente é terapeuta que a gente não vai ter problema. Não é sobre isso. A gente vai ter também, e todos os dias. Só que a gente tem que entender que se a gente não ter essas práticas de limpar, remover do campo, se conectar com essas ferramentas, a gente não consegue transmutar a energia que está ali, entende? A energia fica ali no campo cada vez mais. E às vezes as pessoas se sentem sobrecarregadas, se sentem muito problema de ansiedade, porque o que é a ansiedade? A ansiedade é os chakras todos bloqueados. Aí o que acontece?
imagina uma engrenagem, né? Todo mundo acha que acredita que está aqui sabe o que é chakras. Os nossos 7 pontos, né? A gente tem mais, mas vamos falar sobre os sete centros energéticos. Se cada engrenagemzinha não tiver bloqueada, imagine uma rosca, um registro. Se tiver bloqueado, não flui a energia. Imagina se a pessoa está com todos desalinhados. Como é que fica? Não fica, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar rituais. Botar o pé na grama, beber água. Isso eu tô dizendo assim, que a gente pode fazer diariamente, né? Quem não faz técnicas, né? Quem não faz terapias, assim, eu digo, continuamente, né? Pode acender um incenso, acender uma vela 7 dias, pedir pro anjo da guarda, né? Proteção, que sempre esteja adentrando no campo só energias que seja de luz, porque a gente se conecta na rua, tudo é energia, né, gente? Eu acho que quem tá na live entende o que eu tô dizendo. Tudo é energia. Então, se tudo é energia... É exatamente sobre isso que eu quero abordar, né? Eu quero perguntar para o Tu vai pessoal ter aqui, para a galera. que me cortar, porque senão eu vou, né, amiga? Daí tu vai ter que me É que instruindo aí, senão eu entro. você chegou num ponto maravilhoso. E tranquilo sobre energia, sobre chakras, né? Para poder a gente desenvolver aqui a nossa live. Mas assim, ó, gente, a gente precisa entender com relação à limpeza, à purificação, antes mesmo dos rituais. É a gente entender que nós somos energia e que tudo à nossa volta é energia. A nossa casa é energia, os móveis que estão nela, as plantas, os animais, o ar que a gente respira, enfim, tudo é energia. E se tudo é energia, é natural que estamos o tempo inteiro trocando energia com as pessoas do nosso entorno. Então, se eu estou trocando energia com as pessoas do nosso entorno, eu tenho a capacidade, nós temos os órgãos sensoriais, né? Todo mundo, a gente percebe as coisas, a gente tem tato, a gente tem ouvido, a gente ouve, a gente sente o cheiro. Cada energia que a gente se conecta e a gente troca, o que acontece? A gente dá um pouco da nossa energia e a gente pega um pouco dessa energia. De tudo. E, assim, o que a gente precisa entender? Não conseguimos separar energia. Energia não pode ser separada. Energia é o micro e o macro, né? Então, nós somos centelhas divinas, pequenas células que estamos dentro desse macro universo e interagimos umas com as outras. Então, antes da gente entender sobre os rituais, sobre as práticas, as técnicas, as ferramentas, a gente precisa entender esse ponto básico, que somos energia. Outro ponto básico é o que cria mais densidade no nosso campo e o que atrai mais densidade para o nosso campo, claro, além do que a Carol já falou, quando os nossos chakras estão bloqueados, mas o que bloqueia os nossos chakras? O que bloqueia os nossos chakras? O que você acha, Carol? Passar a bola aí para você. O que bloqueia? Né? Nós temos pontos energéticos que, se eles não estiverem funcionando, a áreas da nossa vida vai parar. Por quê? Porque cada chakra corresponde a algumas áreas das nossas vidas, inclusive áreas do nosso corpo físico, inclusive saúde. Então, o nosso chakra raiz, por exemplo, ele é responsável pelos nossos ossos, pelo nosso sangue, né? Então, se esses pontos energéticos não estão fluindo, algumas áreas da nossa vida, do nosso corpo físico, pode adoecer. Olha que top, a galera aí interagindo com a gente. O que bloqueia os nossos chakras? Assim, Negatividade. Na verdade, são os sentimentos, são nossas emoções. Porque, assim, por isso que a gente tem que estar... Porque o que a gente precisa saber, né? É assim, ó. A gente precisa estar com a frequência elevada e os pensamentos positivos. Às vezes a gente não consegue, porque a gente está aqui na terceira dimensão, é difícil, é muita coisa, mas a gente precisa entender que quanto mais a gente ficar vibrando negativo, vibrar baixo, e mais a gente vai
ter mais do mesmo. Então, o que acontece? A gente precisa inverter isso. Não é uma mágica, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer e simplesmente, pum, vai acontecer da noite para o dia. Não. É práticas diárias, porque a gente tem muito acúmulo no nosso campo energético, no nosso campo vibracional. Então, a gente precisa aumentar a nossa vibração, entende? Porque por mais que a gente vai passar por todos os problemas que a gente vai continuar tendo, é como se a nossa frequência está alta, mas como que a gente eleva a frequência? Fazendo práticas, fazendo meditação, né? Porque assim, é fácil falar, a gente sabe, né? Então eu vou todo dia pensar positivo. Sim, mas tem que ter também a limpeza energética no campo, remover, sabe? Ativar, pedir para a espiritualidade, fazer prática, fazer técnicas, procurar um terapeuta. Tem várias maneiras de a gente fazer isso, né? Não é sozinho que a gente faz. Porque, assim, a espiritualidade, o nosso campo energético, a gente trata com o espiritual. Não tem como você tá com o campo todo emaranhado de obsessor, de miasmas, pragas, maldições. Vamos botar aqui, né? Acho que todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. Energias trevosas, energia... Como é que tu vai no médico, daí tu vai dizer, sim, doutor, eu vim aqui porque assim, né? Vou lá no clínico geral e vou... A gente tem que despertar a consciência e entender que isso existe, essas energias existem, como a gente mesmo falou, tudo é energia, a gente se conecta a todo tempo com pessoas, com lugares, e aí isso vai entrando no nosso campo, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Por que às vezes a gente entra num lugar e a gente se sente mal? Por quê? Porque a gente, muito provavelmente, a gente captou, absorveu uma energia que não é nossa. Então a gente precisa a gente tem que ter a consciência que a gente, não, só um pouquinho. Porque com o passar do tempo, por isso que é diário. Com o passar do tempo, a gente vai entender o que é nosso e o que não é. Quando entra uma energia nessa no nosso campo, a gente vai perceber. Porque se tu tá alinhada. Porque assim, quando a gente faz a limpeza, qual que é a ideia? É a gente escamando. Entendeu? Escamando. Escamando. A gente vai cada técnica, cada ferramenta, cada coisa que a gente faz. Não precisa nem ser limpeza energética. Eu digo assim, ó, escutar uma música elevada, um louvor, botar o pé na grama, uma meditação, yoga, essas coisas que nos conectam com o nosso eu superior, com a nossa essência, sabe? Não tem como a gente se sentir mal. Até um mantra da transmutação da chama violeta, que eu acho que todo mundo sabe também, né? Quem tá aqui, que é transmuta. O que é a chama violeta? É uma energia que transmuta a energia negativa do nosso campo. Só de a gente escutar aquilo ali, mas escutar de coração, de alma, né? Não ali escutar e. Não, tem que ser uma coisa assim, não. Pedir para a espiritualidade, pedir pro teu anjo, para tua egrégora de luz, que transmute toda a energia negativa, desqualificada, sabe? Que seja encaminhado, retirado do campo, que seja enviado para a luz. Isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisa tu ir num terapeuta, entende? Depois que a gente aprende, fica mais fácil, mas a gente tem que quebrar esse tabu, porque a gente acha que, né, quem não entende acha que é pra gente se conectar, a gente precisa de alguém. A gente precisa, tipo, agora eu já tô falando, já tô indo para a parte mais de conexão, né, com o Criador. Porque é normal, porque a gente vai limpando a nossa essência, a nossa alma vai se purificando, vai se purificando. Por isso que as pessoas dizem, eu queria me sentir iluminada, eu sou abençoada. Porque tu vai criando tu vai criando no teu campo energético essa vibração. Então tu vai acordar todos os dias sentindo isso. Inclusive eu, por exemplo, né? Eu não fazia nada disso. Isso tudo que eu tô falando para vocês eu fui aprendendo, eu fui incluindo nos meus dias, eu fui fazendo e fui indo. Eu não tinha esse costume, acho que, né, muitas pessoas não têm, mas faz uma grande diferença. Gente, assim, ó, é surreal. É quando eu levanto da cama, boto os pés no chão e digo, Deus, guie meus passos nesse dia. Sabe? Não preciso falar mais nada. Não sei explicar. Eu levanto, escovo o dente, começa a me dar Bom, eu choro, gente, de gratidão. É algo assim que
Porque vem, sabe, a tua alma, a tua essência, tu tá se conectando com o Criador, tu tá elevando tua frequência. Quando a gente diz assim, eu sou, eu sou, eu sou, por exemplo, isso a gente pode fazer 3 vezes todos os dias, mas no mínimo 3 vezes. Se a gente falar 3 vezes, eu sou, eu sou, eu sou, a gente já se conecta com o divino. Tu já, na hora, tu, parece assim que, buf, sabe? Parece que vem o teu anjo ali, porque eu não sei, mas eu sinto algo. É muito gostoso a gente sentir isso, sabe? Então, eu sou abençoada, eu sou iluminada, eu sou a cura, eu sou poderosa, enfim. Porque isso a gente não precisa ir no terapeuta, né? Só que isso tudo a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Então, conforme a gente vai limpando a casca da cebola, né? Porque o que acontece? Quando a gente alinha nossos chakras e equilibra nossos 4 corpos, né? O mental, o emocional, a gente vai tirando os emaranhados. O que é os emaranhados? Né? Porque, assim, gente, uma limpeza energética, né? Não é só obsessor, né? Não é, eu vou tirar os seres negativos, os obsessores. Não. O que é uma limpeza energética? É se a gente chora, se a gente tem muita mágoa, se a gente tem traumas profundos da infância, se a gente, principalmente da infância, principalmente na nossa criança interior, a gente sente coisas quando a gente é adulto que a gente nem sabe por que a gente está sentindo. A gente passa por coisas que, tipo, a gente sai do papel de adulto e a gente tá vibrando, a gente volta para nossa criança interior e a gente fica ali com aquela coisa, com aquele sofrimento. Mas é por quê? Porque aquela energia, aquele sofrimento, aquele trauma, né? Vamos falar trauma. Aquele processo doloroso tá no teu campo energético, porque tudo é memórias. Tudo é memória. Desde que tu nasceu da barriga, inclusive antes de nascer, né? Tudo é memória. De todas as encarnações que tu já viveu na vida, a gente não sabe, e nem sei se é bom saber, né? Porque senão a gente ficaria apavorado. Eu até uma vez me falaram numa terapia que eu fiz. Enfim, então, tipo assim, vamos deixar pra lá, né? Mas com certeza todos que já estão despertados aqui que já estão com a consciência mais expandida, já são almas que já passaram por muitas coisas, né? Então, é, assim, ó, fazer uma limpeza energética traz vitalidade, traz bem-estar, e pode estar pegando fogo, pode estar um caos na tua vida. Por exemplo, eu passei por várias situações difíceis. Eu não, né, não vim aqui hoje para contar uma história, mas eu passei por N's, a Graça sabe. E eu ficava, não, mas né, eu tenho que curar. E eu sentia dor, é um processo, porque assim, ó, para se curar tem que ter coragem. Para se curar tem que ter coragem. Não é vir ali fazer, não. É pedir. A gente tem que pedir. Eu aprendi isso muito, né, com a minha mentora lá do meu curso, da Kundalini. Gente, assim, ó, tudo é intenção. Outra coisa, tudo é intenção. Acender uma vela, intenciona. Acender um incenso, intenciona. Porque a nossa mente, ela cocria tudo. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. E quando a gente não intenciona, o que acontece? Vocês concordam que a vela e o incenso é um elemento. Ela não sabe se ela vai ser usada para o bem ou para o mal. A pessoa compra, mas ninguém... Não é porque tu comprou uma vela que tu é do bem. Não é sobre isso. Então a gente tem que intencionar que essa vela te traga luz, conexão, limpeza, purificação. Aí vai vindo ali, sabe? Vai vindo. Tu vai criando esse hábito. Porque assim, ó, a gente não tá sozinho, o nosso egrégora tá com nós. Só que a gente tem que pedir permissão que eles entrem e nos ajudem. Porque a gente tem o livre arbítrio. Então eles não podem nos acessar, mesmo que a gente esteja passando por pior problema da vida. A gente é livre. Se a gente não ter essa humildade e pedir ajuda deles, eles não podem nos fazer nada. Porque o que acontece, né? Pode falar, Graça. E olha só, Que eu já ia falar das mesas, mas eu ia emendar um outro assunto, mas eu acho que seria bom tu fazer um parênteses. Olha só que interessante, né?
você trouxe algumas coisas bem legal, bem interessante. E a gente precisa começar a perceber que o que cria, como você já falou, o que cria tudo é a nossa mente, né? Somos, o que a gente já aprendeu aqui, né? Professor é assim, vai falando e vai trazendo, que é para relembrar, para ninguém esquecer. Que bom Por que vocês isso. estão. Então, ok, somos energia. Temos um mundo mental que, se estiver alinhado para trabalhar a nosso favor, ele é poderoso. Se ele estiver, o nosso mundo mental, se estiver alinhado e estiver conectado com o mundo emocional, com o nosso coração, mais outra ferramenta mega hiper poderosa que faz da gente co-criadores. Simples assim. Então, o que que acontece? Por que que tem gente que fala assim: "Ah, mas eu penso positivo. Ah, mas eu acendo vela. Ah, mas eu já fiz tudo e a minha vida não funciona. E minha vida, as coisas não acontecem como eu gostaria." Aí é onde a gente volta, né? Para a gente falar um pouquinho, pensar no nosso mundo mental, pensar na nossa mente como uma ferramenta. E se ela é uma ferramenta e estando alinhada com o nosso coração, automaticamente, os dois estando congruentes, eu elevo a minha vibração. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente tá lá mantrando, um monte de mantra na cabeça, mas o coração está angustiado. O coração está preocupado. Estamos ansiosos. Então, como você trouxe outra coisa muito legal, né? É fazer com fé, sabe? Mas não é uma fé em algo fora de você, porque tudo já está dentro de nós, inclusive a centelha divina, inclusive Deus. Existe uma centelha divina dentro de nós que nos conecta ao Criador. Então, nada é fora de nós. Inclusive, eu acendo uma vela, eu estou aqui com a minha acesa, né? A gente vai fazer qualquer coisa, a gente pede permissão à espiritualidade para entrar, para conectar com o campo das Tô com as outras minhas pessoas. ali, ó. Ali, ó. Tô com as minhas ali, ó. Sim, Não tem como, né? Não tem como. Azulzinha ainda, Arcanjo Miguel, né, amiga? a minha é branquinha. Então, como hoje a gente tem essa consciência que o nosso mundo é regido por esse mundo mental, por esse campo mental, pela nossa mente, mas a nossa mente, a gente tem que estar o tempo inteiro. Qual que é o resumo? Presente e consciente. Quando eu Qual que é estou o presente, resumo? Eu vou te dizer qual que é o resumo. O resumo é que a nossa mente mente constantemente. exatamente. E aí, nós temos que estar consciente para fazer a nossa mente trabalhar ao nosso favor. Para fazer a nossa mente criar coisas junto com o nosso coração. E não o contrário, né? Ficar acreditando naquela. Porque o que que acontece quando a gente ainda tem muitos traumas, quando a gente ainda tem muitos bloqueios? Esses traumas e esses bloqueios, eles vão estar o tempo inteiro emergindo para a nossa consciência. Porque a gente usa muito pouco da nossa consciência, né? A gente usa mais o inconsciente, de forma, né? Então, o nosso consciente ainda é pequeno, né? Claro, é um assunto para outro dia, mas assim, o que que eu quero assim reforçar o que você já falou? A ferramenta mais poderosa, além até mesmo quando eu faço uma limpeza energética que eu uso mesas de radiestesia, claro, a mesa, o pêndulo é o amor, verdade. Verdade, com amor, né? É a intenção, é o amor, é o magnetismo do coração, porque até a ferramenta que eu uso, o que vai mandar é a minha intenção. É a minha intenção. Sim. Então, o terapeuta, por isso que o terapeuta consegue ajudar o paciente, o consulente, o cliente, porque ele se coloca ali é, a serviço daquele campo. Então, quando eu estou atendendo alguém, quando a Carol está atendendo alguém, nós estamos a serviço daquele campo. Então, eu sou alguém que eu estou ali a serviço daquela pessoa com a intenção de quê? A intenção de fazer o melhor, né? De que o melhor, não é nem fazer o melhor, porque nem é a gente que faz, é de que aconteça o melhor. Então a gente vai usar o que Eu a sempre nossa falo assim, eu sempre falo assim, que seja feita a vontade do Criador, né? E que seja de merecimento dessa pessoa. Porque a gente porque sabe, realmente porque a gente sabe que tem os karmas, né?
Então, a gente vai fazer, a gente é um canal, né? Que nem eu digo, a gente é um canal para expandir e melhorar o mundo, né? Eu gosto muito dessa frase. E é bem como tu falou, a gente está aqui para servir, para a gente veio, né? Se conectou com a missão, enfim, de alma, né? De propósito de vida. E com certeza vai ser feito com muito amor. Mas, como tudo é intenção, não tem como ser diferente, né? Como a gente já falou. Mas quem vai fazer o trabalho, quem vai fazer a limpeza, quem vai agir no campo é a espiritualidade da pessoa. Porque todos nós temos. Eles estão, assim. E o que acontece? Quando a gente vai, cada vez mais que a gente vai fazendo limpezas, e tendo essa conexão que tu, né, do coração, enfim, e pedir, porque eles não têm como saber. O universo, ele não, na verdade, ele não entende a nossa fala. É tudo vibração, é tudo vibração. Por isso que a gente tem que estar vibrando alto. Tu entende? Porque se nós estivermos vibrando baixo, eles não conseguem nos acessar, porque eles são muito. Como é que eu vou explicar isso para vocês? A energia deles é muito grande de amor. Eles nem acesso aqui. Então, a gente tem que fazer esse, pedir e fazer esse trabalho de limpeza, de conexão, entendeu? Para tentar se conectar com eles, porque eles não vão descer aqui vocês entendem que o caminho é ao contrário, em vez da espiritualidade vir nos pegar e nos ajudar, é nós que temos que ir até eles, porque eles não conseguem nos acessar, porque a energia deles é, gente, assim, ó, é surreal. A gente nem a gente como humano, a gente não tem capacidade humana para entender a energia que é deles. Eles trabalham em outra dimensão, é outra história. Nós aqui, a gente é. Só que a gente, como a gente é uma centelha divina de Deus, a gente tem o cordãozinho de prata, a gente está conectado. Ou seja, a gente é filho de Deus. A gente é Deus. Na verdade, a gente é Deus. A gente é filho, mas a gente é Deus. E quando a gente entende que a gente pode, que a gente merece, que eu posso, eu aceito, eu quero, sabe, eu tô aqui, eu não aceito viver nessa vida. Que tipo eu, né? Agora, só fugindo um pouquinho, porque senão é muito papo, a gente vai se dispersando. Mas, tipo, eu tava numa situação que. E aí eu não queria mais aquilo, porque eu sentia na minha alma que não era aquilo. E aí, quando eu comecei a fazer limpeza, o que aconteceu? Eu, cortei o vínculo. Eu não, a espiritualidade fez isso por mim. Vocês conseguem entender que quando a gente se conecta com eles, quando a gente faz essas limpezas, essas práticas, eu digo limpeza, mas eu digo assim, técnicas, né? Não digo, eu trabalho com as mesas radiônicas, né? E cativação da Kundalini com a energização intuitiva. Mas eu estou falando para quem está aqui que pode fazer qualquer técnica. Qualquer coisa que nós fizer, que a gente pedir, a gente vai ter limpeza. Sempre. A gente nunca vai sair de uma sessão de qualquer coisa que a gente fizer que não tenha removido nada do nosso campo. Isso não existe. Para a espiritualidade não existe. Eles não brincam em serviço. No momento que tu ativou, intencionou, é surreal. A gente às vezes nem acredita, porque a gente pensa, caraca, a gente que faz, eu pelo menos, fico chocado. Sim, sim. Mas não é eu que fiz. É a fé da pessoa com a egrégora dela. Eu só sou um canal. E eu poderia colocar duas palavras nessa tua fala. O resultado de qualquer técnica depende do quê? Depende do merecimento e da permissão. De quem pede para o trabalho ser feito. Né? Claro que o terapeuta está a serviço, ele vai dar o melhor dele. Né? Mas o resultado na vida do cliente, ele depende, eu acredito, né? Que depende do merecimento dele e da permissão. E essa permissão é o quê, gente? Essa permissão é o entregar, é o confiar, é o soltar. Porque à medida que alguém procura um terapeuta, ele já... Né? À medida que alguém, por exemplo, as pessoas que procuram a Carol é porque essas pessoas já estão no campo energético da Carol e a Carol, por estar com essa frequência mais elevada, ela é um ponto de luz que pode levar luz para as outras pessoas.
O que acontece? Essas pessoas enxergam na Carol esse ponto de luz, conecta-se a ela, e ao conectar-se a ela, toda a egrégora começa a trabalhar. Não sei se já aconteceu com você, Carol, mas assim, eu já tive clientes de me contratar para qualquer coisa, qualquer técnica, enfim, não é sobre técnica, não é sobre ferramenta, né? A questão é estar no campo da pessoa. E antes da sessão, a vida da pessoa começar a melhorar. Aí a gente fica assim, Gente, mas como que isso eu vou, acontece? eu vou contar uma coisa para você que aconteceu comigo semana passada. Eu ativei uma mesa para vocês ver, e teria inúmeros. Eu até listei uns ali, mas não vem ao caso, né? Mas, enfim, eu vou dizer só, vou contar esse caso. No dia que eu ativei a mesa, no dia que eu ativei a mesa, eu recebi, enfim, veio ali na informação na mesa, ali na consulta, que é vícios de cigarro. Eu nem sabia que a pessoa fumava. Nem sabia. Ok, a gente faz, né, ali o trabalho, né, enfim. Fiz ativação. Quando a pessoa chegou em casa, que ela não foi, depois que a pessoa escutou os áudios que eu mandei ali, tudo, né, que é depois, enfim, que a gente faz a ativação, a gente explica tudo para a pessoa, ela começou a vomitar. Foi surreal. Ela meia-noite, ela estava me mandando mensagem, ela dizia, Carol, não sei o que está acontecendo, e meu marido fuma, e eu tô com muito nojo, eu não tô conseguindo, daí aquilo, ela disse, eu vomitei muito, e eu disse, não, o quê? Bom, resumindo a história, ela pediu pro marido dela tirar todos os cigarros da churrasqueira, porque ela disse assim, ó, que não dá mais, e ela acabou recaindo, ela não voltou a fumar como ela fumava, mas ela tá passando por um processo na família, tem uma situação complicadinha na família, e aí ela disse, olha, Carol, eu tentei, ela ficou 2 dias sem fumar, 2 dias ela conseguiu, mas a mesa tá ativada, enfim, e aí ela disse, olha, eu tô fumando bem menos, mas assim, ó, eu fumo, mas eu me repugna. Qual a probabilidade, gente, disso? Que Não explicação? Me tem, dizem, assim, não, não tem me explicação dizem a lógica. explicação. Se vocês souberem a resposta, vocês. Não, a gente sabe a resposta, né? Eu tô só meramente brincando. Ela se conectou à fé dela, enfim, veio ali, canalizei a informação que ela precisava receber. E daí o que aconteceu? Ela teve uma catarse, né? E aí vem as catarse, que é o que é catarse? É liberações de memórias e tensões reprimidas. Que tá tão denso, tá tão ferrado, né? Tá tão acumulado aquilo, impregnado no campo da pessoa, que tu faz uma ativação e o físico, né? O corpo físico sente. Vocês conseguem imaginar a densidade do campo dessa pessoa? E se a pessoa não faz uma mesa dessa, a pessoa vai ficar anos com aquilo, vivendo assim. Pensa, é dolorido, é difícil, por isso que é bom a gente falar e explicar para as pessoas fazerem, porque assim, ó, às vezes a gente está num sofrimento e às vezes é só uma questão de limpar o campo, de, sabe, pedir para a espiritualidade, me ajuda aqui, sabe? E o que acontece? A gente começa a ter intuição, a gente começa a se sentir bem, a gente começa a se sentir leve. Não é assim um milagre, né? A gente não vai fazer uma mesa e, claro, pode acontecer um milagre. Para Deus nada é impossível. Mas Por que não, pode né? acontecer. Pode acontecer, por que não? Mas é sobre tirar. E, tipo, pessoas que têm muita inveja, sabe assim, pragas, mas não é? Essas coisas, tudo tá ali. Então, tem que ser removido, tem que ser retirado, tem que eliminar do campo. Então, a limpeza energética, olha, eu me conectei com essa ferramenta e eu vou falar para vocês, missão de alma, propósito de vida, mas assim, também foi um processo, mas é uma live, a gente tem que fazer em outro momento, né, pra gente explicar tudo, como é que foi, porque senão a gente, né, acaba indo para outra conversa, mas assim, depois que eu conheço, é que o outro disse, um caminho sem volta, né, gente? E até um banho de sal grosso, até um escaldapé de sal grosso, porque puxa energia. Às vezes, sei lá, tu tá mal e tu não quer, não sei, não tá, enfim, não.
não vai fazer ali naquele momento a ligação para teu terapeuta, ou enfim, o que vai acontecer? Tu faz ali um banho, tu escuta um mantra, tu tem sal grosso em casa, certamente a pessoa tem, bota os pés na... Eu vou ter que botar meu celular carregar, gente, só um pouquinho. Aqui. Faz uns caminhos e tu vê, isso já ajuda. Coloca os pés na grama, usa cristais, a pedra obsidiana negra é muito boa para puxar energia, a turmalina negra também, a espada do Arcanjo Miguel. Se a gente comprar uma pedra e intencionar, é nesses simples, né, sinais que a gente vai... E o que acontece? Em falar em sinais, né, já aproveitando esse gancho, quando a gente começa a se conectar, a gente começa a perceber, a gente fica mais sensível quando a gente começa a limpar o campo. Tem isso também, né? Então a gente começa a receber confirmações da espiritualidade. E isso é algo assim, gente, que humanamente não tem como explicar. Porque eu já contei para pessoas que, tipo, que viu uma pena, um exemplo. A pessoa vai dizer, sabe o que a pessoa me disse? Ah, mas eu vejo pena também em seguida, mas para mim eu não senti nada. Tu entende que, tipo, é o nível de consciência que a pessoa está passando? Às vezes a pessoa recebeu um sinal do anjo da guarda dela, mas ela não estava, né? A pessoa não estava no momento para entender. Então, por isso que a gente se perceber nesses sinais também é muito bom para a nossa evolução e para a gente se conectar, né? E olha que legal, né, Carol? Você falando em sinais, né? Olha que legal a gente trazer também, que a gente já falou como que as mesas funcionam, que são ferramentas, que nós temos o mundo mental, o mundo emocional, que nós somos energia, que nós estamos trocando energia o tempo inteiro. Enfim, já trouxemos, assim, muitas informações valiosas, inclusive dicas, né? Você trouxe várias dicas aí do que a gente pode estar fazendo, né? As ritualísticas, a gente já pode acordar de manhã. Uma das ferramentas também maravilhosa que a gente pode utilizar é o Ho'oponopono, né? As Tinha frases... anotado aqui para falar, mas eu acabei não falando Ho'oponopono, né? As frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Por quê? Para quê? Para que a gente possa cultivar a gratidão. E Sim. uma coisa interessante sobre sinais é que, assim, gente, a gente já falou que todos nós temos uma egrégora de luz que nos acompanha. Desde o nosso nascimento, alguns seres, guardiões, mentores, anjos, eles são designados para estar conosco nesta vida. De tempos em tempos, essa egrégora pode mudar. Então, há 2 anos atrás, a minha egrégora era uma, a egrégora vai modificando, porque a nossa jornada, ela não é um campo fixo. Então, hoje, nós estamos, terapeutas, trabalhando nessa área, mas em algum momento da vida, se sentimos o chamado, podemos ir para outras áreas. E tá tudo bem. Isso, O importante é que eu falei, sou terapeuta, isso aí. a jornada, ela é contínua. O nosso processo de evolução, ele nunca vai acabar. Agora, o que é importante? Uma vez que eu estou conectada à minha espiritualidade, é muito importante eu entender que a espiritualidade de cada um vai dialogar, vai se fazer presente com aquela pessoa de uma forma diferente. A Carol vê muita pena, né? Sempre que ela está ali fazendo a meditação, se conecta, ela vê muita pena, arco-íris, né? Ou seja... Borboleta. Olha, a Andressa... Teve numa fase que... Bom, eu tenho aqui atrás todas... Eu não consigo deixar as penas no lugar. Eu trago as penas para casa. Todos, né? Então, e para cada pessoa vai ser... Para mim, os meus mentores se conectam muito comigo através de pássaros e borboletas. Borboleta. Onde eu passo, os pássaros, eles mexem comigo. Eu olho para aquele bando de pássaro voando, hoje eu moro na cidade, mas eu acordo de manhã, tem pássaro cantando. Eu não sei explicar. E aquilo realmente é uma mensagem para o meu coração. Borboletas, eu sempre vejo borboletas amarelas. Sempre. Eu vou passando na rua, elas parecem que... Eu fico brincando, né? Eu cumprimento elas, porque eu sei que elas estão me cumprimentando. E tudo isso são sinais da nossa espiritualidade. É eles dizendo pra gente, olha, eu estou presente, eu estou aqui. Sabe? Só que tem gente que vai ver borboleta, vai ver passarinho, pode ver até jacaré.
E nada vai fazer sentido para a pessoa, Sim. porque a pessoa está endurecida em É. pontos de vista da matéria. Então, Uhum, quando a gente uhum. tem, Ou existe crenças, inclusive uma coisa, né? Crenças limitantes também. Crença, né? Daqui a pouco que para, né? Muitas crenças. Carol, e assim, ó, tem gente que adoece por conta do materialismo. Mas o materialismo que eu tô falando não é o materialismo do dinheiro, do capitalismo, não, gente. Não só isso. O materialismo que adoece é olhar para a vida apenas como um ponto de vista fixo de fisicalidade, que tudo é físico, que tudo é matéria, sabe? Que só existe medicina tradicional, só existe corpo, não. Gente, nós somos espíritos Eu conheço vivendo nesse pessoas assim corpo. na família. E tem pessoas que elas criam doenças porque elas Uhum. acreditam. Por exemplo, a gente sabe que todas as doenças estão conectadas a emoções. Todas as doenças, a diabetes tem um fundo emocional, a pressão alta tem um fundo emocional. Todas as doenças estão ligadas a emoções. Mas tem gente que acredita que só o remédio manipulado lá no laboratório é que vai curar ela. E ponto. E a gente não está aqui para discutir com essas pessoas. Não. A gente está aqui para falar com as pessoas que acreditam em energia, que Uhum. querem, assim, querem Evoluir, aprender né? Expandir. energia, expandir, evoluir. É. Maurício, seu amigo, seja muito bem-vindo. Sabe que Gratidão. eu vi, tu sabe que agora tu falou, veio muito ao encontro de um vídeo que eu assisti essa semana que me marcou bastante. Era assim a história, o mestre, né, chegou pro discípulo e disse, coloca uma colher de sal dentro do teu copo de água. E aí ele disse, mas tu tá louco, eu não vou beber isso aí. Não, nem pensar. E ele não resolveu que não ia. Aí ele, não, mas bebe que tu vai, quero que tu beba. Aí ele bebeu. Nossa, aquilo fez tão mal, horrível. Fez assim, né? Aí, o que ele fez? Ele colocou a mesma quantidade de sal no lago. Aí ele pegou o mesmo copo e pegou a água do lago e mandou ele beber. Aí ele bebeu. Aí o mestre disse, e o que tu sente? Daí ele disse, é a mesma quantidade de sal que tinha no copo da água. Ou seja, a gente que cria problema, entendeu? A gente que acha a quantidade, às vezes o problema é o mesmo, mas é de como a gente enxerga o problema, entendeu? É muito. A gente cria muita coisa na cabeça. A quantidade era a mesma, mas acontece que só o lugar da água não era o mesmo. Mas tu entende que o problema estava ali, continua ali? É como a gente enxerga, Não, é como a gente interpreta. mas não era a palavra. Quando a gente toma, a gente ingere, né? Faz a digestão daquilo. E aí, E, para ele, foi bom tomar aquela água. não, e É olha meio. que legal. É uma reflexão, na verdade, né? Não, e é bom pensar assim, ó, por exemplo, ok, ele tomou o copo com água, com sal, aquele copo de água com sal. Ok, horrível, forte, né? Sal, salgado. Quando o sal vai para o lago que tem um receber maior, ou seja, se a gente colocar o lago como a expansão da consciência, como uma mente expandida, não vai fazer qualquer efeito. A Isso. mesma quantidade de sal. Aí eu ia falar da 5D, mas isso também é live para outro dia, né? Que é quando a gente está já com a consciência, em estado de consciência 5D, né? Que o que é a quinta dimensão, né? 5D, eu digo quinta dimensão. É um estado de consciência, né? Que como a gente Sim. vai se purificando e limpando o campo, vai mudando a energia, porque assim, uma vez que a gente eleva a nossa frequência, a gente sai da frequência que a gente está, é incrível, mas a gente não volta mais para aquela frequência. Isso é comprovado, mas não me pergunte como, porque eu não sei explicar, mas a gente não volta mais para a frequência onde nós estava. Mas é simples, Carol. Lembra o que o Einstein falou? Que uma mente, depois que ela enlarguece, ela jamais Sim. volta, imagina um elástico, jamais volta
estado original. Sim, Então, uma mente é igual nós, não vamos mais voltar como nós era antes, sim, entendi. Expandiu, sabe? Isso aí. Então, não tem mais caminho de volta. Uma vez desperto, sempre desperto. Então, assim, mas ainda tem a gente ainda tem que conviver com o paradigma do físico, da matéria, das pessoas que não acreditam, das pessoas que que abominam, né? Que ainda acham que terapia é macumba, né? A gente toma nome de macumbeira, gente. Sinto muito. A gente toma nome de macumbeira, de bruxa. Eu digo os dormindo, né? Tá louco? Mas o que acontece? Os dormindo, né? Os dormindo que não entendem, né, Graça, o que a gente está falando são as pessoas que estão dormindo, né? Que existe os dormindo, os adormecidos e os despertados. E a gente tem que conviver com os dormindo e os e os adormecidos. E aí, como é que faz? Não faz, né? Só convive, porque cada um tá no seu processo de evolução. Não adianta, né? A gente não tem que brigar com ninguém, né? Não tem que, assim, uma coisa que foi libertador para mim. Eu não sei se para você ou para o pessoal que está aqui presente. Oremos e batuquemos, é isso mesmo. Eu sou assim, eu sou do amém ao laroie, assim, ó, tranquilo mesmo. Oremos e batuquemos. Embora eu não seja de nenhuma religião, de nenhum templo, eu não pertença a nenhum templo, mas eu acredito em todas as energias, que elas podem sim ser energia que vem e te favorece, você pode se conectar a qualquer momento. Eu acredito que todos os seres não são de religiões específicas. Os ciganos de uma religião X, os budas... Acredito nisso. Não, para mim energia é energia, e se você tá vibrando... espiritualidade livre, né? Eu chamo isso, né? O Maurício tá na live, espiritualidade livre, né, Maurício? Sim, é sobre isso. Sim, é sobre isso. Então, assim, a gente não tá aqui para brigar com essa realidade, sabe? Me libertou muito quando eu comecei a perceber que não é sobre provar nada para ninguém. Quem acredita, quem faz, muda a vida. Quem não acredita, tchau, gratidão. Segue o teu caminho, sabe? Isso acontece com todos, né? Eu acredito que começam nesse caminho de conexão, enfim, de, né, purificação da alma, né? Essa limpeza toda, quando a gente vai se despertando, vamos dizer assim, né? Se desconectando daqui da terceira dimensão, a gente quer que todo mundo embarque junto, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente quer que todo mundo entre no mesmo barco, porque, nossa, uau! Aí até cair a ficha, que não é todo mundo que tá no teu mesmo barco que tu, que tem que... Não dá pra julgar, que tá tudo bem, todo mundo tá no seu processo. Aí é uma outra também, uma outra live, né? Mas é isso, todo mundo tá no seu processo e a pessoa tem que sentir em querer fazer, né? E outra coisa maravilhosa, Carol, que me tirou de um espaço, porque assim, o que é que a gente tem que ter muito cuidado quando somos terapeutas, né? Quando trabalhamos a serviço das pessoas. É a gente entender que, assim, nós estamos a serviço, sim, mas daqueles que querem. Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Nós estamos a serviço, sim, mas daqueles que querem. Porque não tem como enfiar na cabeça das pessoas, isso aqui pode te fazer bem. Por exemplo, uma água fluidificada. Para quem acredita, ela vai tomar e ela vai sarar de qualquer coisa. Já tive casos que pessoas que conseguiram até dormir tomando uma água energizada. Sim. Que não dormiam. E eu acredito também que mesmo aquelas que não acreditam, elas podem tomar e se beneficiar. Eu acredito. Acredito. Sim, porque a espiritualidade, né, a nossa egrégora vai agir nesses momentos, né? Para a pessoa começar e eles não vão a entender. A espiritualidade não é egóica.
A espiritualidade não é egóica, ela não precisa de nome. Ai, foi o anjo XYZ que me curou. Não, gente. A espiritualidade só quer servir. Ela só quer servir. Sim. Mas para ela servir, eu preciso permitir, eu preciso deixar, eu preciso pedir, né? Claro, a gente vê o tempo inteiro proteção espiritual, pessoas, inclusive, em condição de vulnerabilidade, que são protegidas mesmo, que é o que a gente chama de livramento, né? São pessoas que a gente percebe que foi a mão divina que tirou aquelas pessoas daquela situação. E aquelas pessoas, naquele momento, naquela consciência, elas nem tinham condições de pedir. Então, Sim. pode acontecer, Entendi. né? A gente não tá aqui para ser radical e dizer só vai acontecer se você pedir. Pode acontecer. Às vezes você está numa Sim. condição de vulnerabilidade que você está fora da sua consciência. Por algum motivo, você foi. Ah, ótimo. A Andressa já abriu aí a sessão perguntas. Então, bora lá. Era isso mesmo. A gente até estava esquecendo, né, Carol? Que a gente tinha combinado que ia abrir perguntas. Mas ela já recebeu a intuição dela, já fez esse papel. Com Aqui, certeza, vai. Pode aqui mandar. a conversa é telepática. Temos várias aqui que a gente se conecta por telepatia. É sim, verdade. Desse jeito. Mas é isso. Então, eu acredito muito. As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, elas não vão conseguir pedir, mas ela tem um campo ali trabalhando a favor dela. Quer responder, Carol? Ou quer que eu responda? Tu pode responder. Tenho que pedir permissão para fazer limpeza energética para outra pessoa? Se você não tiver problema com se emaranhar com o campo dos outros, você pode ir lá e fazer a limpeza, mas saiba que você vai se emaranhar com o campo daquela pessoa. Então, quando a pessoa ela autoriza a limpeza, então ela está se responsabilizando, inclusive pelas catarses. Quando eu vou lá e faço sem pedir permissão, eu assumo a responsabilidade. Eu ia te dizer que não. Eu ia dizer que não, mas sim, tem esse ponto de vista que tu tá falando, né? Até pode. Sim. Se tu assumir Não deve, mas pode. Quer fazer? A pessoa está lá em condição de vulnerabilidade. Vai assumir o BO? Vai dar um BO. Assim, não é que você vai pagar pela pessoa, mas tudo nesse universo, ele vai e volta. Até as intenções mais maravilhosas, elas podem ter resultados catastróficos nas nossas vidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, uma responsabilidade muito grande quando a gente trabalha com energia e quando a gente trabalha, porque são vidas que muitas vezes, foi boa essa tua pergunta, Andressa, foi muito boa, porque eu estava lembrando hoje, assim, eu trabalho também com limpeza de ambientes, limpeza de entidades, né? E eu estava pensando o seguinte: existem alguns lugares que é nítido, você passa em frente, você sente que está muito carregado de entidade ali, né? E aí eu pensei, né? A gente poderia, se houvesse mais pessoas com consciência sobre isso, que existem entidades ali naquele campo influenciando, muitas vezes negativamente, claro que a gente viveria num mundo muito melhor. Porém, a gente precisa entender que em alguns lugares o que faz a dinâmica do lugar acontecer são exatamente as entidades negativas. As entidades densas é que faz a dinâmica ali daquele lugar acontecer. Aí vocês falam, como assim? Pois é, por exemplo, existe, principalmente quando se trata de vendas, né, de negócios. Existem entidades que auxiliam que mais situações negativas aconteçam aqui nesse planeta para que aquele comércio continue tendo utilidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Para aquele comércio X ter utilidade, é preciso que mais do negativo aconteça. E naquele lugar ali, as entidades negativas, elas têm o prato cheio. Elas dominam, né? Dominam? Elas dominam totalmente. Então a gente precisa respeitar. É a dinâmica do lugar. Eu não meto a colher. Se o lugar funciona daquele jeito, tá tudo certo. Mas dificilmente eles vão querer fazer alguma coisa também, né? Ah, não faz.
Olha, gente, é assim, é muito sério essa coisa de local, de energia de local, de ambientes. Tinha um local aqui, onde eu moro, que eu ia lá e, cara, sabe aquele local que você, assim, entra e você quer sair correndo? Muito, muito, muito denso. Em um dado momento, o dono do local, quem é daqui vai saber logo do que eu estou falando. O dono do local é assassinado pela própria esposa. E eu já acessava essa energia pesada desde que eu cheguei aqui, há 4 anos atrás. Então, assim, nós que temos essa sensibilidade, a gente tem que ter, assim, o respeito pela vida do outro e a gente entender aonde a gente, tipo assim, percebi, ok, deixo com você o que é seu, fica comigo o que é meu. Porque a gente não dá para salvar Eu todo ia mundo. Não dá falar, para a gente. gente não é assim. Não, Não, não é sobre isso, né? a gente não veio para isso, né? É, isso que a Andressa está falando ali, eu ia dizer antes, mas acabei não falando, que também mas é muito importante cuidar com quem entra no teu campo e com quem vocês fazem serviço. Porque o que que acontece? Às vezes a gente não sabe da vida do outro. E não é todo mundo que trabalha com energia, não é todo mundo que faz, que é terapeuta, não é todo terapeuta que vive na luz. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês também tomar cuidado com lives de energia. Por exemplo, aqui para a gente trabalhar essa energia hoje, a gente limpa o campo, a gente pede permissão à espiritualidade, pede permissão para a egrégora de luz das pessoas que se aproximam da gente. Ok, mas observem, tem lives energéticas que você passa por elas e você sai, parece que não foi legal. É. Parece que você saiu, parece que ali você abriu foi portais. Ao invés de você fechar portais, você abre portais. Então assim, sempre que eu começo qualquer trabalho, eu peço, eu faço, ancoro uma energia de proteção e eu peço para que somente energias do amor e do bem possam fazer parte desse movimento. Porque senão, gente, o campo aberto vai deitar e rolar. Se você deixa, porque quem dá o comando das energias densas, negativas, egóicas, compulsivas, chegar no nosso campo somos nós. Através de quê? Dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Enquanto mais julgamento eu tiver, mais eu vou atrair esses seres que também julga e que também vibra nessa vibração que eu estou. Por isso que a Então, gente tem quando que elevar a frequência, elevar a frequência. para não se E conectar, não ficar vulnerável. não ficar vulnerável, exatamente. Porque senão a gente se conecta com tudo e qualquer coisa, né? E aí como é que faz, né? Que nem Sim. ali, Olha a só, Andressa falou, acho que tu vai ler o que ela falou ali, eu recebi um ataque, isso que tu vai ler? eu li, pode ler, pode ler. Não, peraí. Ela falou ali, eu recebi um ataque energético por conta que a pessoa não me pediu permissão para usar uma certa técnica. Eu não faço nada sem permissão. Porque já presenciei, já sei como é que funciona, até foi um aprendizado, enfim, né? E até foi bom que isso aconteceu, porque eu sei como é que funciona. Quando a gente entra no campo de uma pessoa sem permissão, não fui eu que fiz isso, mas eu presenciei, e vou falar assim, ó, eu não faço nada sem permissão. Olha, pode ser que eu faça, mas daí eu teria que pedir autorização, pedir se dá, mas, né, para minha egrégora, alguém que, sei lá, tiver, por exemplo, enfermo e alguém venha me pedir ajuda, assim, mas daí eu tenho que consultar e ver se dá, mas não é do meu, eu não, porque assim, né, a gente falou dos karma, então o terapeuta também, se o terapeuta faz coisas que não é certa, imagina quanto karma vai acumular. Eu não quero, como eu já tenho os meus, né? Eu já tenho os meus para transmutar, para resolver. Eu tô fora. Então, E outra coisa, Carol, é importante a gente perguntar tudo que a gente vai fazer, inclusive o cliente, o melhor cliente que a gente tem, pergunta se é contribuição, da ordem divina atender aquele cliente. Né? uhum. Pergunta.
É de ordem divina atender fulano de tal? Vai trazer contribuição para a minha vida e eu vou ser um canal de contribuição para a vida de tal pessoa? Porque às vezes não é porque você está trabalhando com. Porque você está do outro lado a serviço que você também vai ser contribuição. Né? Não necessariamente. Às vezes, a tua energia aquilo que você acredita está tão divergente daquela pessoa que, né, te procura, que nem sempre necessariamente vai ser O que que eu faço? O que que eu faço? Quando as pessoas vêm me pedir para fazer ativação, tem pessoas que já vêm e me dizem qual que querem. E eu não trabalho assim. Eu não faço o que a pessoa quer fazer. Não. Eu sempre digo, eu não trabalho dessa forma. Eu vou consultar e vou pedir qual que vai ser de contribuição para o momento para ti estar fazendo. E vai me dizer bem certinho, sim, não, sim, essa tu pode, agora. E já teve casos que pediu mais de uma mesa e não podia fazer as ativações das mesas juntas. E a pessoa, não, porque vai ter que esperar. E aí o que aconteceu? Porque aí depois vem a resposta. O que acontece? Quando pede para a pessoa faz uma mesa radiônica, né? Porque a radiestesia ela descobre e a radiônica ela trata, né? A questão. Então, assim, geralmente quando o campo está muito pesado, muito impregnado, que a pessoa está precisando de uma limpeza, vai me pedir uma limpeza. E aí, primeiro a gente faz a limpeza no campo todo, para depois a gente entrar com o tratamento energético, com a radiônica. E já teve casos que a pessoa passou mal, teve catarse na limpeza. Tu imagina se eu ativo uma radiônica junto. Então, assim, a espiritualidade não tem erro. Com a espiritualidade não tem erro. Não é eu vou vir aqui, vou ativar para ver o que vai. Não, não é assim. Por isso que eu sou uma pessoa que eu estudei direitinho. Então eu sigo assim, ó. Não, eu não sou aventureira da espiritualidade que nem muitos por aí, né? Tem gente aí que brinca, né? Que vamos fazer aqui. Não, eu não é minha missão não é essa. Olha para vocês verem, eu tenho uma cliente que eu tô com 3 mesas para fazer. Já tem mais de 21 dias e eu ainda não tive autorização para fazer. 3 mesas para uma dada situação. E eu não tive autorização para fazer. Não tem campo. É assim, gente, a gente precisa entender que o outro é como a história do lago que você contou. A história do lago. Se você põe uma colher de sal num copo, vai ficar horrível. Mas se você põe a colher de sal no lago, não vai surtir qualquer diferença. Então, imagine que a pessoa é esse copo, que tá denso, tá cheio de... Então, é devagar. Não vou colocar uma colher de sal, eu vou colocar só uma pitadinha, né? Num copo, não vou colocar uma colher. Então, o tratamento, o que é? O bom senso é muito importante nas práticas energéticas, a responsabilidade. E a gente precisa entender que a diferença entre o veneno e remédio é só a dose. Só a dose que é a diferença entre o veneno e o remédio, né? Então, aquilo que pode te curar também pode te matar, né? Então, é bom senso, é responsabilidade, é a gente realmente saber o que está fazendo, né? Saber que estamos tratando de vidas, que estamos aqui para evoluirmos juntos, né? Então, tudo isso é muito importante. Olha quanta coisa que a gente acabou trazendo e falando, né? E aí, Carol, o que mais? Outra pergunta, Andressa, você tem outra pergunta. Vamos lá, Andressa. Andressa, quem mais, gente? Além da Andressa, tem perguntas aí? Bora fazer. É o momento. Sobre limpeza energética. Bora lá. Quem mais? Ela deve estar escrevendo. Mas assim, quando a gente se acostuma, a gente acaba, é como tu falou, é um caminho sem volta, né? Sim. É consciência, né, Carol? Expandiu. Como vocês fazem a limpeza energética? O que vocês aplicam? Como assim? Você quer saber a ferramenta? Refaz, pra gente te responder bem direitinho. A gente não faz nada, amiga. Só usa a ferramenta. A gente só ativa. A gente só ativa, amiga. A gente não faz nada. É que nem eu digo, né? A espiritualidade não brinca em serviço. Sim.
Inclusive, para essa pergunta da Andressa, eu vou trazer até um exemplo vou mostrar aqui um pêndulo para vocês. Eu acredito que todo mundo aqui Eu vou ter conhece que um fazer um pêndulo. negocinho aqui, só um pouquinho, senão eu vou acabar minha bateria. Olha Pode só, falar? gente. Ah, qual ferramenta? Então, aí a Andressa, eu vou responder por mim, Carol pode responder também. A ferramenta eu pendulo para saber qual que será mais contribuição para aquela limpeza energética, porque cada caso é um caso, tá? Inclusive, e você, Carol, como que você faz? Sim, eu faço assim também. Uhum. Eu O pendulo. também pendulo. E olha só, aí algumas pessoas que não conhecem essa maravilhosa ferramenta chamada pêndulo pode perguntar, mas como que um negocinho ou de madeira ou de cristal pode apontar áreas da minha vida e me dizer alguma coisa sobre mim? Como é que isso funciona, né? Pode ser uma dúvida aí de mais pessoas. Então, olha só, gente, para falar a verdade, o pêndulo ele só aponta, mas quem decodifica a energia é a nossa psique, Isso. é a nossa mente, manda comandos para o nosso corpo e o pêndulo se movimenta, tá? Então quem é, claro, e quem é que dá os comandos para a mente? Claro que é a galera da egrégora de cada mesa. Cada mesa que a gente trabalha tem uma egrégora diferente, uma egrégora de luz diferente. Por exemplo, eu trabalho com a mesa multidimensional de registros acásticos. É uma galera, é uma egrégora de luz. A gente geralmente as mesas têm uma oração, né? Aí a Andressa perguntou, então tem várias ferramentas que você tem, Graça? Sim, sim. E aí, como eu estou explicando, então cada mesa que eu trabalho tem uma egrégora diferente. Eu trabalho com mesas vibracionais ou uma egrégora. Mesa dos dragões, mesa de entidades, é uma egrégora de luz. A mesa quântica estelar é outra egrégora. A mesa multidimensional de registro acástico é outra egrégora. E assim, cada mesa que a gente trabalha tem uma egrégora diferente. Então, o que a gente faz? A gente se conecta à egrégora dessa mesa, junto com a egrégora que já é pessoal. Nós somos chiques, gente. Nós temos uma egrégora pessoal, né, do nosso campo, e nós temos uma egrégora profissional, que é os mentores, os anjos. Então, quem é que responde através do pêndulo? Essa egrégora passa, né, para a nossa psique, a psique decodifica, passa para o corpo e o pêndulo mexe. E faz o pêndulo apontar qual é a área da vida da pessoa que está precisando de tratamento. Não tem nada a ver com bruxaria, com misticismo, é simplesmente técnico. Radiestesia É comando. muito antigo. Comando. Né? E a radiestesia, ela antes, inclusive, era utilizada por padres, né? Lá bem antigo, os padres usavam para diagnosticar, por exemplo, pendular ervas para curar pessoas. Os padres também faziam isso, tá, gente? Não era só as bruxas, não. Os padres usavam os pêndulos para identificar qual erva cuidaria daquela. Isso ali naquela época da Segunda Guerra Mundial, que não tinha recursos. Então, a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Nós estamos vivendo claro, agora nós já estamos muito bem, mas tivemos uma pandemia, né? É tanto que o trabalho energético explodiu depois da pandemia. Por quê, gente? Por que será? Enquanto mais a vida que a gente tem aqui nesse planeta requer contribuição dessa espiritualidade, mais eles estão a serviço. Então, essa época tem muito trabalho, muitas mesas e tudo mais. Por quê? Eles Porque é não uma conseguem época acessar, né? nós precisamos disso. Quem ouvia falar há 30 anos atrás de mesa de radiestesia? Nem, Eu não acho que precisa, ninguém. não precisa nem muito longe, muito menos. Muito menos. 10 anos atrás. Ainda o Eu já. pessoal, muita gente ainda não sabe o que é uma limpeza energética. Eu acredito que tem muita gente que acha que, tipo, os traumas, o sofrimento que a gente teve com pai, mãe e tudo, né, na adolescência, na criança, quando a gente é criança, a gente acha que a gente tá adulto e tá curado de tudo. E é sobre isso. A gente acha que tá tudo bem e passou. Então, o que acontece? A gente fica reverberando esses gatilhos,
dessas dores, desse trauma, desses emaranhados familiar, né, do nosso sistema, e a gente precisa limpar. Mágoas, ressentimento, raiva, para quê? Por que a gente precisa limpar? Para não ir para os órgãos. Porque às vezes para não somatizar. A gente está tão enraizado com essa dor, com esse negócio, com esse rancor, que está dentro da gente, que o que acontece? O corpo físico sente. E às vezes as pessoas, elas desencadeiam uma doença no corpo e acham que Deus ele vai falar, mas pensam que é castigo de Deus. Mas não é sobre isso, entendeu? É sobre entender o processo. Por isso que a gente tem que entender, e eu digo assim, o plexo solar, né? Que é onde a gente guarda as emoções, a tristeza profunda, a raiva. A gente precisa limpar aquilo ali. E é real, assim, a gente que trabalha, eu, né, que trabalho com ativação da Kundalini, agora falando um pouco da Kundalini, quando eu entro no campo da pessoa, que eu intenciono a cura, e quando eu começo a falar remoção de raiva, das emoções, gente, a pessoa tem, o corpo da pessoa, ela mexe involuntariamente. Por quê? Porque eu tô ativando ali a cura e o corpo sente. Então, olha, a gente consegue entender. Aí eu já fui um pouquinho, acho que além, mas eu quero trazer essa consciência para vocês, que se a gente não curar o corpo físico, o corpo energético, o nosso espiritual, o mental e o emocional, pode nos trazer futuramente, a gente pode desenvolver, enfim, problemas de doenças no corpo físico, porque o corpo sente. Então, por isso a importância de uma limpeza energética, entendeu? Eu mesmo, né, falando de mim, eu tinha muita raiva. Eu achava que eu ia desenvolver gastrite nervosa. Porque, gente, assim, ó, eu tinha um negócio em mim que eu tinha muito ranço. Eu tinha ranço, eu tinha problema de irritação. A palavra é irritabilidade, né? E aí, bom, quem me conhece sabe. E eu fui curando. Eu digo, cara, eu não quero me desenvolver daqui a um tempo, sei lá, algum problema no meu... E eu tinha muita probabilidade disso acontecer. Então, enfim, é por isso que a gente faz essas limpezas, para remover esses blocos energéticos. O que é blocos energéticos? Sim. É quase uma casa dentro da gente. Só que é quase uma casa assim. Não. E a gente precisa fazer o faxinão, né? É igual assim, remover o que é? É limpeza. É igual a nossa casa, a gente não tem que remover todos os móveis. Não tem como limpar a casa. Eu não limpo a minha casa sem erguer os tapetes e as cadeiras. Tu não vai limpar ali só onde está o tapete e a cadeira. Como é que faz? Aí fica, né? Então, o que é? É vir ali na ferida. Porque assim, a dor cura. Isso veio muito para mim durante o meu período da minha terapia. A dor cura. Por quê? Porque se tu não sente aquela dor, tu não vai se curar daquilo ali. E até a gente entender o processo, só que dói, como eu disse no começo da live. Para se curar, tem que ter coragem. Não é qualquer pessoa. É para todos, sim, mas eu ainda digo que é só para os corajosos. Não tenho essa que é para todos, não. E para quem está pronto também, né? Eu acredito. Isso. Tem gente que fala assim, mas eu já fiz 1000 coisas e nada aconteceu. Mas aí em algum bota momento, quando no terapeuta ainda. Não, em algum momento, quando você se abrir para receber de verdade, sem ego, porque o que atrapalha? Pronto, já que a gente não falou sobre isso, o que pode atrapalhar um processo de limpeza energética? E julgamento, né, Graça? Ego e julgamento. Ego e julgamento. Por quê? Porque o meu ego, ele vai fazer de tudo para poupar energia, para manter-me na dor, no trauma e no drama. Então, tem gente que já vai fazer um trabalho desdenhando. Eu vou fazer porque o outro quer que eu faça, mas isso não vai dar em nada. Ok, pode ter algum resultado? Ainda pode ter algum resultado, mas é bem pouco. Mas quando eu me entrego, né? E eu não estou falando daquela fé religiosa. Não é fé religiosa, é fé acreditar. Acreditar que a tua vida pode ser diferente.
que você pode, a partir de agora, ter merecimento para viver uma vida maravilhosa. E você está se tem, né? E a gente tem. Só que a gente, a gente nos auto-sabota. O inconsciente da gente nos sabota, nos coloca lá embaixo. Mas a gente tem que saber que não é real, que é só um estado de consciência. Que não é real aquilo. Ilusório. Isso, Ilusório. é uma ilusão, só que não é, que nem eu digo, não é fácil, né? Mas é isso. É um estado de consciência que tu tá ali naquela energia e a gente tem que daí sair daquilo para poder. Isso aqui daí é bom porque conforme a gente vai limpando, não vai mais voltar para aquele lugar lá. Qualquer coisinha que for removido da casa, da nossa casa, né? Tu já vai sentir. Sim, e a vida vai andar. E a vida vai andar, né? Vai fluir. Olha que legal. A Andressa disse que ela está perdendo as cascas da cebola. Como pode melhorar, né? Carol, vamos encerrar? A minha cebola era uma melancia, mas estamos aí, né? Bora, nós está aí. Estamos aí, né? Bora. Estamos seguindo, né? E a outra coisa só, eu acho que é importante a gente falar, se de repente, né, para não é a questão do reclamar. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes aquilo. Já pararam para pensar isso? Eu sou uma pessoa que eu não sou de reclamar, mas e tenho pavor de quem reclama. Me dá um tiricutico, porque, cara de Deus, a pessoa, sabe, eu não posso ver. Mas assim, ó, reclamar é clamar 2 vezes o que tu tá falando. Sim. Consegue imaginar o poder? Que assim, a fala tem muito poder. Então, tu imagina se a gente verbaliza e a gente cocria as coisas boas, vocês imaginam quando a gente fala coisas que não são boas, né? O que acontece? Eu gosto de falar que a gente ou abençoa ou amaldiçoa a nossa vida o tempo inteiro. Ou você abençoa a tua vida, a tua conta bancária, a tua casa, o teu negócio, o teu relacionamento, ou você faz o contrário. Quando e os 3 pilares da pobreza é julgamento, reclamação e vitimismo. Ninguém merece, né, gente? Ninguém quer isso aqui. Ninguém quer isso aqui. Mas enfim, Carol, né? Eu acho que é o que eu acho que era isso. E aí agora a gente vai acabar saindo de outro. A gente vai acabar saindo, se eu. Que nem ia falar do vitimismo, né? Tem muita coisa para falar do vitimismo, né? Quem sabe, quinta-feira que vem a gente volta para falar mais aqui um pouquinho. Nossa! Não, gente, se a gente ficar aqui, vai ficar até a meia-noite, né? Ainda que a Andressa ali não tá ao vivo com nós, a gente tem que fazer uma chamada de vídeo, né? Verdade. Então, olha só, gente. Carol, o que você quer trazer por último aí para a gente encerrar essa nossa live maravilhosa? O que você gostaria de deixar como recado? Eu escolhi um textinho que, na verdade, é uma oração quântica e eu gostaria que... É bem curtinha, mas eu gostaria de fazer junto com vocês, pedir a permissão para vocês sentirem também nesse momento, já que a gente falou tanto de intenção, para que a gente possa intencionar dessa forma para as nossas vidas. E você, Eu acho bem bom a gente fazer. Sim, eu até trouxe ali uma mensagem. Eu até tinha lido, mas eu acabo que eu fico indecisa, porque é tanta coisa que a gente tem para falar, que eu gostaria de falar, sabe? Opa, estava aqui na... E eu vou ler para vocês esse trechinho aqui. Quando a gente se purifica e a gente entra nesse estado, né, que eu digo da consciência, quando a gente começa a fazer esses tratamentos todos, como que a gente fica? A 5ª dimensão é uma nova realidade energética livre de qualquer negatividade, permitindo que todos os seres conscientes que vivem lá tenham uma qualidade de vida muito maior. Esse lá é aqui, tá? Não é que tu tem que ir lá, é aqui. Pessoas que escolherem permanecer na Terra continuarão a experimentar dor e sofrimento como parte de sua experiência humana. Mas aqueles que escolherem se mudar para essa nova realidade nunca mais experimentarão negatividade de nenhuma forma. Isso não significa que elas serão imunes,
a sentir emoções como tristeza ou raiva. Em vez disso, significa que eles não estarão mais sujeitas às influências negativas que outros tradicionalmente tiveram sobre elas. Elas serão capazes de viver no espaço de amor e luz, livres de conflitos e preocupações, onde poderão retornar à sua verdadeira natureza divina e viver a vida que sempre foram destinados a viver. Ou seja, isso tudo que eu estou falando é aqui. É um estado de consciência que a gente vive nesse corpo aqui e agora. É possível. Sim. Uau. Uau. Achei lindo esse texto. Gratidão, minha linda, gratidão. E pega nesse gancho, né, desse texto maravilhoso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, colocassem as mãos no coração, respirassem profundamente por 3 vezes, sentindo o pulsar do coração, e se conectasse verdadeiramente com essa força consciente que existe dentro de você, que você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de eu superior, de centelha divina, de amor incondicional, de Deus. Respira e solta. Traz esse espaço de calma na alma. E deixa reverberar pelo corpo de vocês essas palavras. Essa prece. Prece quântica. Compreendo que sou una com a inteligência infinita de minha mente subconsciente, que não sabe o que é obstáculo, dificuldade ou demora. Eu vivo na alegria, na alegre expectativa do melhor para mim. Minha mente mais profunda responde a meus pensamentos. Sei, com certeza, que o trabalho do poder infinito de minha mente subconsciente não pode ser obstruído. A inteligência infinita sempre conclui com sucesso tudo que inicia. A sabedoria criadora opera através de mim, levando todos os meus planos e objetivos à concretização. Tudo que inicio levo a uma conclusão bem-sucedida. Meu objetivo na vida é proporcionar um serviço maravilhoso. E todos aqueles com quem eu entrar em contato serão beneficiados pelo que tenho a oferecer. Todo o meu trabalho no contexto da ordem divina chega à plena fruição. Respira, solta. Assim seja, assim é, assim está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira, solta. E eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês aqui presente por este momento maravilhoso. Gostaria de agradecer a você, Carol, e gostaria de agradecer à fonte criadora de tudo que é por nos ter permitido esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Bem bonito o nosso momento. Nossa, eu senti um calor aqui, não sei se alguém mais, mas meu Deus, misericórdia. Que lindo, né? Lindo. Isso aí está a serviço, né? Assim seja, que assim seja, né, Andressa? Tem a Andressa e eu acho que tem a Vânia. Assim seja, as meninas maravilhosas, sempre tá junto com nós, né? Gratidão, meninas, gratidão. Uau, amei, Uau. Amei estar com vocês. Também amei. Nossa, foi muito bom. Adorei nosso bate-papo. Para nós, né? Nós ficávamos aqui até altas horas, certamente. A gente ainda vai se conhecer nessa vida, né? Que a gente sabe, né? A gente está cocriando. Sim, sim, sim. Pessoalmente, né, gente? Porque a gente não se conhece ainda pessoalmente, tá, gente? Nós vamos se conhecer. Vamos criar esse momento. Vamos botar fotinhos também para registrar o momento, né? Sim, por favor. Meninas, então tá. se vocês tirar print aqui desse momento, postar, marcar a gente, ó,
Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui também. Repostar aqui desse momento. Gratidão. Gratidão. Beijo. Beijo, meninas. Gratidão. Tchau, Beijo, tchau. beijo, beijo. Tchau.